Meus amigos, peçamos ao Cristo que nos ampares para um bom estudo nessa noite. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, e também no capítulo 12 de Mateus, falam sobre aquela passagem em que Jesus fala sobre quem é meu pai e quem é minha mãe. Uma visão apressada, mais literal, passa a falsa impressão de que Jesus desconheceria o mandamento honrar pai e mãe. Acontece que Jesus aproveitava todas as oportunidades para deixar lições para a posteridade. Jesus estava numa casa cercado de uma multidão. Sabendo disso, seus parentes foram buscá-lo para sequestrá-lo, levá-lo embora para casa. E, sabendo disso, Jesus emitiu aquele ensinamento que, se não for bem interpretado, passa uma informação equivocada. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. E isso ficou para a história de uma forma não muito clara. E é o que nós pretendemos comentar nessa noite. Os irmãos de Jesus não lhe tinham simpatia. Tratavam-no como um estranho. Espíritos pouco adiantados não compreendiam a missão do Mestre e achavam seus ensinamentos extravagantes, descabidos. Pactuavam até com os inimigos do Cristo. Se nós consultarmos o Evangelho de João, capítulo 12, lá está literalmente, não acreditavam nele. Quanto a Maria, sua mãe, seria um equívoco grave admitirmos que ela não o amava, porque era exatamente o inverso. Maria não fazia ideia muito exata da missão do Cristo, nem seguia os seus mandamentos e nem deu testemunho dele. O que predominava nela era a solicitude maternal. Ela nunca foi um apóstolo do Cristo. Ela teve a missão de ser aquela alma nobre, portadora de materiais genésicos de altíssima qualidade, para emprestar-se à materialização de Jesus na Terra. Há muitas controvérsias sobre esse assunto e teve um pensador brasileiro que bateu muito numa tecla de que o corpo de Jesus era fluídico, não era um corpo humano. Vejam só, meus amigos, é uma incoerência essa afirmação, porque Jesus teria vindo, se o fosse vindo, dar uma lição, mas uma lição sem exemplo. Então ele tinha que enfrentar tudo aquilo que os seus seguidores enfrentaram galhardamente. Quem conhece a história dos apóstolos cai de queixo com o que eles enfrentaram. Todos sofreram perseguições, conheceram
a chibata, conheceram os murros e a morte infamante. Foram grandes missionários. Como o próprio Cristo disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele era o primeiro a dar o exemplo. Então nós temos uma reticência muito forte sobre essa ideia de que Jesus não tinha um corpo de carne e osso. Meu porquê, meus amigos? Se o corpo de Jesus fosse transparente, uma fumaça, a crucificação teria sido um engodo, teria sido uma fantasia irreal. E nós achamos que Jesus enfrentou tudo aquilo por amor a nós. Ele é o nosso irmão mais velho, é o nosso tutor. Nessa passagem, o que Jesus quis nos transmitir foi a ideia, a separação entre a família humana, a família material e a família espiritual. A gente olha no fundo do mar, vê aqueles cardumes de peixinhos, eles andam tão unidos que parece um corpo só. Quando um peixinho vai para um lado, vão todos juntos. É uma coisa assim, é um balé aquático extraordinário. Acho que todo mundo já viu na represa de Guarapiranga aqueles pássaros que voam alinhados. Vai um na frente e depois dois, vai abrindo e forma um ângulo reto, uma seta. Um filósofo disse que Deus cria os espíritos em grupos. Os segredos da criação das almas está além do entendimento humano. Às vezes eu já recebi muito ouvi muito esse tipo de pergunta. Como é que Deus cria os espíritos? Meus amigos, eu ainda sou assim, uma formiguinha passeando no lombo de um elefante. Não há na linguagem humana, nas figuras linguísticas humanas, qualquer possibilidade de entendermos como Deus cria as almas. Um outro filósofo disse que Deus cria as almas aos pares. E aí nasceu a tese da alma gêmea, que nasceu um soneto muito bonito. Eu sei que vocês conhecem o soneto, mas eu vou abusar da paciência dos amigos para falar de alma gêmea. É uma coisa tão bonita, meus amigos. É um privilégio termos ao nosso lado a nossa alma gêmea. Todos nós ansiamos por isso. As uniões espirituais são realmente majestosas. Na Roma dos Césares, a época do Cristo, existiu em Roma um senador, Públio Lentulus, e a esposa dele tornou-se cristã e foi sacrificada no circo romano. Ele sofreu imensamente com isso, porque eles são duas almas gêmeas. Meus amigos, é uma felicidade ter ao seu lado a sua alma gêmea. Então, quando ele se viu sozinho, ele chegou à porta do quarto dela. Ele havia, naquela tarde, recebido as maiores insígnias do império, que era a capa de púrpura, a espada de ouro e a coroa de louros. E ele queria dar a ela uma demonstração de amor inesquecível.
Então ele chegou à porta do quarto dela, estendeu a capa de púrpura ao chão, à soleira da porta. E aquilo era uma insígnia valiosíssima. Mas ele queria mostrar a ela que ela estava acima daqueles louvores terrenos. Em cima da capa de púrpura ele colocou a espada de ouro. Em cima da espada de ouro colocou a coroa de louros. Eram as 3 grandes insígnias do Estado romano. Pegou a harpa, compôs um soneto. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só, no meu caminho, chegaste devagarinho e me encheste o coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a minha felicidade em sorrisos de esplendor. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo o meu amor. Se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da paisagem dos seus véus. Se um dia me abandonares, luz ternas dos meus amores, hei de esperar-te entre flores, nas claridades dos céus. Mas, enquanto ele cantava este soneto, ela era devorada pelos leões no circo romano. Quem quiser conhecer a história completa, é só pegar aqui na livraria o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Porque Públio Lentulus foi a reencarnação de Emmanuel à época de Jesus. Mas nesse capítulo 3 de Marcos e 12 de Mateus, Jesus queria apenas fazer essa separação, mostrar que há 2 famílias, e essas famílias vêm de há muito, desde as eras remotíssimas, em que a alma humana, ainda nos reinos inferiores da animalidade, a alma humana chegou no planeta terrestre, aquele período em que a gônada celeste cobriu o planeta, era como uma gelatina, o protoplasma, que com a reação porque o protoplasma, com a luz do sol, ele fica todo encantado e começa a criar vida. Então, Jesus queria nos mostrar que somos irmãos desde eras infinitas da vida planetária. Então ele mostrou nessa passagem a diferença entre a família física, a família material e a família espiritual. Os espíritos, é uma grande lição que aprendemos com os mentores espirituais, eles evoluem em grupos. Só que o grupo terreno é uma pequena fração dessa grande família que temos na vida espiritual. O corpo procede do corpo. A missão dos pais é emprestar o material biológico na ciência dos gametas, aquela microbolsa feita de amido, açúcares e proteínas, que juntos se dá a fecundação. Nas escolas, nos laboratórios do mundo espiritual, os cientistas espirituais preparam planejamentos reencarnatórios. Confesso aos amigos que aquelas folhas são escritas em arabescos absolutamente incompreensíveis para o nosso entendimento humano. Mas ali estão as regras da divisão da cromatina para abrigar o irmão que retorna à vida física.
Então, meus amigos, essa é a missão dos pais. E como também ajudar o rebento que chega nos seus valores morais, nos seus valores humanos, para que ele tenha uma bela existência. E Deus não erra. Os amigos já viram alguma coisa mais linda que um bebê, do que uma criança? O ser nascente, ele nasce, ele chega na terra no ambiente da cantura, da beleza, da pureza, tudo de bom, tudo de maravilhoso, pelas leis naturais. E Deus coloca um anjo ao seu lado, que é a mãe, um anjo de dedicação. Então, meus amigos, quando nós corrompemos esses valores, é por nossa conta. Porque a criação divina, a cada nova encarnação, nos coloca na pureza, na beleza, em tudo que há de belo, puro, para que o Espírito aproveite esses valores e se engrandeça. Falarmos de famílias humanas, nós teríamos que fazer um estudo complicado, dividir em muitos tipos de família, como fazem em especial os psicólogos, os psicoterapeutas. Mas como não é o nosso tema de hoje, tais arrojos, nós dividiríamos as famílias humanas que Jesus chamou a atenção nesse ponto: quem é meu pai, quem é minha mãe. Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus. Era a família espiritual. Então nós dividiríamos para o nosso estudo em dois grupos de família. A primeira, aquelas belas famílias em que almas afins planejam um reencontro na poeira do mundo. Então são aqueles espíritos que se amam, que se respeitam, que caminham juntos há muito, há muito, e vêm à Terra para tarefas muito nobres, na educação, na saúde, na indústria, na política. Pasmem, há bons políticos, honestos, trabalhadores. Se há exceções, entreguemo-las a Deus. E sabe Ele, nos seus arcanos, quais as razões de indivíduos, às vezes, tão lamentáveis, tomarem a direção pública de uma nação. Então são esses espíritos afins que formam famílias nobres do ponto de vista espiritual. E às vezes do ponto de vista material também. Mas o nosso estudo, infelizmente, tem que focar as famílias de espíritos desajustados, antagônicos. E, meus amigos, com todo respeito, é o que nós vemos nas imagens do nosso mundo. Inimigos dividindo o leito, cônjuges que se odeiam. E nessas circunstâncias surgem condições materiais que impedem a dissolução do grupo. É a dependência econômica, é a dependência física. Às vezes uma nobre dama com 4, 5 filhos pequenos e que depende de um brutamontes. Como ir para debaixo da ponte com aquela prole? Então são quadros patológicos, dolorosos. E, infelizmente, o nosso mundo está coalhado de situações dessa natureza, especialmente nos países de terceiro mundo,
Porque lá nas grandes nações ricas, eles têm recursos, a própria lei humana estabelece limites. Mas, nos países de terceiro mundo, justiça é cara. Foi feita para as pessoas que podem pagar, competentes escritórios advocatícios. Então, meus amigos, surgem esses quadros e, às vezes, surgem nessas famílias quadros realmente alarmantes. Eu assisti um programa na televisão enfocando na Índia um hospital especializado nesses casos assustadores que surgem congênitos. É o irmão siamês, ou os irmãos siameses, ou aquelas deformações físicas congênitas severas. Então eles enfocaram no programa algumas monstruosidades. Um menino que tinha 4 braços e 4 pernas. E aquele hospital possuía ali os cirurgiões mais qualificados do mundo. Aquele hospital vive de verbas internacionais. Alguém diria assim, mas puxa, os indianos não são assim tão espiritualizados, tão sensíveis, tão religiosos. Então, por que esses quadros na Índia? É que o Brasil, que também tem quadros desta natureza, minha esposa trabalha com excepcionais, nós vemos quadros realmente dolorosos aqui no Brasil. Eu visitei o Hospital de Toxicose Infantil do Rio de Janeiro, num bairro do Rio chamado Barreira do Vasco. Tem uma bela favela em volta e o Hospital de Toxicose Infantil. E eu vi ali quadros, meus amigos, que nós não vamos nem entrar em detalhes para não causar desconforto aos amigos. Então nós temos também aqui no nosso perímetro tupiniquim quadros realmente desse tipo. Mas a Índia tem 5 vezes a população do Brasil. Eles têm nada mais, nada menos que 300 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, na miséria extrema, total, completa. Pessoas que não têm roupa, não têm casa, não têm alimentação, não têm saúde, não têm absolutamente nada, vivem na rua, são mendigos. Quadros assim dolorosos. E essas situações trazem a promiscuidade e a falta de higiene. Admite-se que essa promiscuidade e falta de higiene faça surgir esses quadros dolorosos, congênitos, severos. Então eles apresentaram vários casos. Um menino que tinha, já com seus 8 aninhos, ele jogava futebol. E ele tinha um outro menino saindo da sua barriga. Então era uma coisa estranha pendurada no abdômen do menino. E esses cirurgiões faziam 1001 exames, radiografias, até formarem um dossiê que apontasse a prática médica para corrigir aquela distorção. Por quê? Eu vi um quadro em que eram 2 irmãs gêmeas, né? Que elas eram grudadas pela cabeça, pelo crânio. E os exames radiológicos, as avaliações, negavam a possibilidade de uma cirurgia para separar as duas. O que mais fizeram os médicos que não um carrinho metálico assim, alto,
para que as duas, uma andava, era quase normal, e a outra ficava num leito, naquele carrinho, e as duas com a cabeça grudada. Meus amigos, confesso a vocês que causa uma agonia ver aquilo. Nós estamos acostumados a esses quadros alarmantes nas zonas inferiores da espiritualidade, mas com um detalhe: nós estamos sem um corpo de carne e gozamos da ajuda dos nossos amigos espirituais. E o apoio magnético desses amigos é muito decisivo para que possamos vislumbrar esses quadros assustadores. As regiões abismais, os campos dos suicidas, são quadros, meus amigos, é bom nem pensar. É bom nem pensar no suicídio, para não ir bater naquelas regiões assustadoras. Então ia aquela moça, a mais forte, que empurrava o carrinho com a cabeça grudada na outra. Por quê? Aqueles departamentos que programam as reencarnações, ali estão sábios espirituais, são técnicos especializadíssimos. Eles conhecem todos os escaninhos da matéria orgânica para fazerem aqueles estudos reencarnatórios. Então não deveria acontecer isso. Só que acontece. Porque, meus amigos, aqueles espíritos, dizem-nos os amigos espirituais, são inimigos terríveis, que durante encarnações, eles só se fizeram perseguirem-se mutuamente, e sempre um derramava o sangue no punhal do outro. Chegam ao mundo espiritual em lutas corporais, ou, se assim podemos dizer, ou perispirituais terríveis, naqueles lamaçais dos umbrais. Como reconciliar esses espíritos? Como reconciliar o irreconciliável? Nós vemos na Terra pessoas que se odeiam, que se detestam. E uma das técnicas pedagógicas da misericórdia divina é a reencarnação compulsória, em que esses espíritos surgem um dependente do outro. Porque quando eles estão ligados por uma membrana do abdômen, uma lâmina cirúrgica separa. Mas quando esses espíritos dividem órgãos essenciais, não podem ser separados, porque seria uma eutanásia. Um deles sobreviveria e o outro seria sacrificado. E as leis nacionais dos países não o permitem. Nem a medicina foi feita para o cutelo da vida, mas sim, juro dedicar minha vida ao sofrimento do meu próximo, que é aquele juramento de Hipócrates. Então os médicos não podem sacrificar vidas, eles têm que salvar vidas, prorrogar vidas, dar qualidade de vidas ao cidadão terreno. Então, meus amigos, esses espíritos são obrigados a ter uma encarnação ali, um olhando para a bochecha do outro, porque tem uma só bexiga, tem um só fígado, às vezes 2 corações, mas a separação é simplesmente impossível. Então essas situações extravagantes, meus amigos, são recursos pedagógicos da vida, e aqui eu estou chamando Deus de vida, para que as pessoas aprendam a se amar. Aqui e ali, eu ouço alguém dizer assim, as leis de Deus. Meus amigos, quem tem leis são os homens, porque os homens são complicados.
Tem lei que pega, tem lei que não pega. Tem lei que é boa, tem lei que não é boa. Tem lei que ninguém gosta, nem o legislador que faz a lei. Então Deus, que é a infinita sabedoria cósmica, que mantém zilhões de humanidades nas praias celestes, e Jesus foi sapientíssimo quando nos disse: não há um fio de cabelo da vossa cabeça que caia sem que Deus saiba. Deus conhece os nossos mais íntimos pensamentos, e Deus tem todo o poder do universo. Então, quando surgem essas terapias de choque, em que espíritos antagônicos, que se odeiam, que se detestam, disputando um corpo com órgãos essenciais comuns, tudo isso, meus amigos, não são as leis de Deus, porque Deus só tem uma lei. E Jesus falou dessa lei, toda a sua missão terrestre chama-se lei do amor. Deus fez seus filhos, criou as suas humanidades, e os filhos de Deus são interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Você usa uma roupa de tecido sintético que você não fez, um calçado que você não fez, comeu uma refeição que você também não fez, mora numa casa que você também não construiu. Então nós nos ajudamos uns aos outros. E Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e nós esquecemos isso. E ao próximo como a si mesmo. Amai até mesmo os vossos inimigos. E quando não queremos amar o inimigo de jeito nenhum, por muitas encarnações, Deus nos dá uma encarnação, nós e o nosso desafeto, um único corpo com órgãos comuns essenciais, para que não possamos nos descartar e aprendamos a nos suportar. Porque os nossos inimigos, meus queridos amigos, eles não são tão maus quanto parecem. Nós, na nossa revolta, do nosso rancor, do nosso ódio, pintamos o inimigo em cores terríveis, quando na verdade ele é um filho de Deus. Então, meus amigos, finalizando os nossos comentários, meditemos sobre esse ensinamento de Jesus, que separou a família espiritual da família humana. Amemos a nossa família humana, colaboremos com ela o máximo que pudermos, mas não percamos de vista que uma outra família maior nos aguarda na pátria celeste. O Senhor nos guarde e nos abençoe. Muito obrigado.